Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, em comemoração aos 17 anos do Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano. O tema de hoje é Coaching no Empreendedorismo e temos como convidado o Dr. Stefano Landowski e o CEO Cleudo Lopes do Instituto Lopes Brasil. Stefano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo aceite ao convite. Cleudo, seja muito bem-vindo também. É um prazer falar com vocês. E temos uma história longa para contar aqui de empreendedorismo que começou lá em 2011 num processo de coaching. Por favor, gostaria que o senhor ficasse com a palavra e contasse um pouco para a gente dessa história de como ela começou. Bom, sem dúvida alguma, 2011 foi um ano muito importante na minha vida. Eu vinha, depois de 7 anos de uma cirurgia cardíaca de 4 pontes de safena, e em seguida procurando assim rumos na minha vida como advogado, que eu era. Ainda sou, porque tenho alguns processos remanescentes, não é? Mas precisava colocar foco nas minhas atividades. Eu vinha também de campanha eleitoral, fui candidato a vereador, gostava e gosto muito de política limpa, mas as pessoas não me aceitaram como candidato a vereador. Então eu tinha essas questões, um novo embasamento também na minha vida espiritual. Enfim, eram várias nuances que eu precisava colocar assim num rumo, num trilho. E Deus me abençoou conhecendo o Cleudo no Rotary Club de Curitiba Oeste, do qual eu fui presidente e de cujo Rotary desse distrito quase cheguei a governador, porque fui indicado, mas infelizmente, em razão da minha cirurgia cardíaca, eu tive que arrefecer, não é? Mas, conhecendo o Cleudo, foram assim algumas sessões extraordinárias, em que ele colocava pontos a refletir, conversávamos muito, mas me dava muito trabalho, muita tarefa para casa, viu? Opa! Desde o meu tempo de ginásio, né? Naquele tempo tinha ginásio, que eu não tinha assim tanta tarefa, lição para casa, né? E me obrigava não apenas a pensar, refletir nos meus momentos de oração, mas também a novas leituras, novos condicionamentos para seguir aquele caminho. Então, foi um momento marcante, que marcou e que deu foco assim, e depois eu posso explicar um pouquinho melhor, deu foco na minha vida profissional e na minha vida como um todo também, sabendo bem dirigir, bem dividir o meu tempo naquelas várias atividades que nós, os humanos, precisamos dividir, para que você tenha uma harmonia, o equilíbrio, essa questão toda. Então, eu agradeço ao Instituto, que está completando agora 17 anos. 17 anos. Então, logo mais um ano já tem maioridade. É isso aí. Então, Stefano, poxa, olha, eu fiquei extremamente grato a você por ter aceito o convite. Veja bem, 17 anos de Instituto Lopes Brasil, o trabalho que a gente desenvolveu com você está completando o quê? 2011, 2024, 13 anos. 13 anos. Então você nos deu um voto de confiança, você me deu um voto de confiança naquela ocasião. Eu consigo me lembrar que quando nos conhecemos no Rotary, em fevereiro, não havia essa demanda sua para o meu trabalho. Mas depois, uma jovem que havia tinha passado por um processo de coaching para recolocação profissional, você a encontrou num dos seus passeios de bicicleta, e aí ela comentou alguma coisa com você, ela falou, poxa, mas o Cleudo lá do Rotary? O Cleudo, foi com ele que eu fiz. Foi isso. E aí você me contatou, apareceu no meu escritório, e foi um privilégio que eu tive realmente. Acho que o fato de você estar aqui já configura esse privilégio, já é uma demonstração. E me lembro muito bem que o quanto você foi disciplinado em relação às tarefas que a gente consensava. Porque a abordagem de coaching, ela é uma abordagem que não é de aconselhamento. E quem seria eu para aconselhar uma pessoa com a sua experiência, né? Eu apenas trabalhei com as metodologias de coaching para que você despertasse para aquilo que fazia sentido e que fosse uma coisa que você
percebia que deveria mudar no seu mindset, né? E passar a ter um planejamento bem ordenado para isso. Então, você cumpriu as tarefas de uma maneira espetacular. Eu sempre, obviamente, sem me referir ao seu nome, eu sempre que posso dar como exemplo, falo assim, eu tive o privilégio de ter um coach. Um coach? Eu tive o privilégio de ter um coach que seguiu um programa de coaching de uma maneira responsável, de uma maneira comprometida. E esse é o primeiro requisito para você ter sucesso em coaching, é você assumir a responsabilidade pelo resultado. É o coach que assume a responsabilidade. O segundo momento é a identificação de um objetivo que faça sentido para o coach. E depois um levantamento de informações, depois planejamento e algumas coisas que nós vamos conversar aqui. Então, mas o comprometimento é essencial, logo no começo. Não existe... Exatamente. E até hoje, veja, até hoje eu consulto, né, essas anotações, né, e eu até quero exibir aqui para a câmera, se puder dar um zoom, porque efetivamente foi um momento assim muito, muito importante, porque nós refletimos, nós pensamos, mas ainda hoje, eu gosto de anotar, né, Fernando? Eu gosto de anotar, porque quando você anota, o teu cérebro reage muito, muito melhor. Eu confesso que eu tenho certa dificuldade em ler, especialmente em WhatsApp. Imagina ler um contrato em letrinha desse tamanhinho no WhatsApp. Então, o que eu coloco, o WhatsApp eu transfiro para a tela do computador e boto lá 200%, parece um outdoor na minha frente, então eu consigo ler e consigo assimilar, mas sempre anotando. Então, aqui dessas anotações, porque, veja, são lados da nossa vida, né, diferentes segmentos da nossa vida, como é que chamaria isso? A roda da vida. A roda da vida, né? A vida pessoal. Da vida, é a roda da vida. Então, veja, tem pessoal, aqui pessoal, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, isso, qualidade de vida, espiritualidade. Como é importante conjugar tudo isso e harmonizar, porque não pode estar nem um mais e nem um menos. Então, a vida é equilíbrio. Qualidade na vida, criatividade, hobbies e diversão, relacionamento, vida social. O idoso precisa muito de vida social, viu? O idoso que se isola e fica na frente da televisão, que fica apenas pensando no seu mundo e vivendo do passado, eu já digo, esse idoso já começou a vestir um pijama diferente, que é um pijama de madeira, viu? Que ele vai passar a ter que usar dali um tempo que Deus entender, não é? Então, dessas atividades, qual que você achou a mais difícil de equilibrar? Bom, aqui está mais em vermelho aqui, não é? Era profissional e recursos financeiros, né? Embora eu tivesse assim muitos recursos, e graças a Deus tenho até hoje, patrimoniais, mas o seguinte, Fernando, às vezes você tem, não é, uma boiada. Sim. E não tem o bife do dia. Pois é. Então isso é muito complicado, quer dizer, não adianta ter patrimônio, ou dizer, não, eu tenho patrimônio, vou lá no banco, o banco me empresta. O banco não empresta de graça não, hein? Aliás, de graça não tem nada na vida, não é? Só a graça divina que desce sobre nós. Então, realmente, essa questão de profissional foi assim, a profissional nesse aspecto. E no foco, Fernando, né? Eu estava trabalhando, tinha muitos processos, né? Alguns de grandes resultados. Todo processo, todo cliente é importante, não é? Mas tem aquele que você já resolveu o principal e remanesce assim algo que pode ser feito ao longo do tempo. E tem alguns processos, alguns clientes que têm urgência de resolver, e não só urgência por uma questão pessoal, mas às vezes financeira, não é? E naquela ocasião eu contratei assim um grande inventário e esse inventário demandou tempo, né? Vocês falaram de bicicleta, né? A primeira coisa que eu
fiz num fim de semana, depois que eu contratei esse inventário, que tinha muitos bens, mas muitos mesmo. Não cabia nas duas palmas da mão. Eu fui com a minha bike, né, fotografar no sábado e no domingo todos os imóveis, para saber o que era, o que não era. Tal. De bicicleta. Então, de bicicleta. Então, unindo o útil ao agradável. A bicicleta tem um capítulo importante, depois nós vamos falar sobre isso. Então, foi, sem dúvida alguma, a partir desse momento, Fernando, que eu botei um rumo nas coisas, foco, e consegui, sem dúvida, melhores resultados ainda. Haja vista, né, que há 7 anos eu enveredei para a questão de reflorestamento. Então, tenho plantado lá alguns eucaliptinhos aí na região de Rio Branco do Sul, Itaperuçu e Almirante Tamandaré, e eu derivei porque eu gosto muito da vida ao ar livre, né? E quando você vai visitar uma propriedade rural, olha, domingo passado, agora eu estive em São Luís do Puruná. Passei o dia todo lá numa confraternização. Às 8 horas fui para a cama e dormi que nem um piá aí que estivesse correndo o dia todo, né? O sono tranquilo. Sono tranquilo. Então, ser assim, o cliente de coaching é coachee, né? E foi para mim de uma validade. Tanto que foi de validade grande que a coisa de 2 anos eu indiquei um afilhado meu, um menino simples, o Luiz Felipe, que trabalhava numa empresa, mas com muitas possibilidades, tendo feito curso de logística, mas a remuneração dele não estava à altura. Eu falei, rapaz, você tem esse trabalho, você tem teu carro, vai ser Uber. E ele realmente começou com Uber, pediu demissão. 3 meses depois, a empresa o recontratou, pelo menos para ele orientar alguma coisa, os novos funcionários lá, e orientou. Hoje ele é tipo consultor dessa empresa, fez coaching, né? Deu um rumo para a vida dele, e hoje então ele ganha 4 vezes mais quase do que ele ganhava nessa mesma empresa, porque viram o valor dele. E, ao mesmo tempo, ele tem esse derivativo, um carro que ele usa para atender a esposa que trabalha, para atender o filho, que tem 7, 8 anos de idade, na escola. E ele é muito, muito, muito grato ao Cleudo nesse sentido. Foi cliente seu então, também. Sim, o Stefano contratou o nosso trabalho, o meu trabalho pessoal, para ajudar o Felipe em algumas decisões, né, em relação a isso, inclusive para dar início numa carreira que ele ainda pode estar assim, iniciando, tal, que é na área de corretor de imóveis. Perfeito, eu tinha esquecido disso. Está quase concluindo. Exatamente, a gente trabalhou isso num processo de coaching. E ele tem um carinho muito grande pelo padrinho, né? E uma gratidão muito por mim também, mas eu fiz o meu trabalho, né? E ele também assumiu, se comprometeu e tal. Então, o Stefano, voltando um pouco no tempo, Stefano, você também me indicou um casal de jovens que estavam para empreender um negócio no Mato Grosso. Em Cuiabá. Uhum. E eles vinham a Curitiba para fazer mensalmente os encontros de coaching. Sim. Depois nós passamos a fazer as sessões de coaching à distância, utilizando o Skype, porque já faz alguns anos, naquela época era o recurso que tinha, né? E foi algo que me trouxe uma satisfação muito grande também, e foi você novamente. Então, o trabalho que nós iniciamos com você, confiado no meu trabalho, tinha a ver com como administrar melhor as prioridades no tempo. No tempo. Me lembro de ter compartilhado com você os princípios de Pareto, né? Que 80-20, né? 80-20, 20-80. 20-80. Né? E o princípio de Pareto, que depois foi dado o nome de princípio de Pareto, porque ele tinha embora intuitivamente, ele olhava para as circunstâncias na Itália e falava assim, por que 80% da riqueza da Itália está na mão de 20% das pessoas, né? Sim. E aí, aquilo que ele incomodava ele começou a descrever algumas coisas sobre isso, e ele criou, então, o princípio de Pareto, que era a questão do foco, né?
E a gente usou isso no nosso trabalho de coaching. Me permite uma... Com Veja, certeza. eu sempre lembro, né, desse 2080, né? Eu tive uma passagem por Brasília, fiquei lá trabalhando menos de um ano, e depois também no serviço público aqui em Curitiba, na Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, como advogado. Então, uma experiência na área pública, não é? E eu posso dizer para você o seguinte, olha, 80% dos funcionários, a gente pode separar o seguinte, não é? É quase regra. Talvez 30% deixa o paletó lá na repartição, não é? Para dizer que trabalha, ou nem vai na repartição, 30%. Aí sobram mais 50% que trabalham mais ou menos. Agora, quem carrega piano é 20%. E eu tenho apreciado isso muito na vida, de uma maneira geral, e como eu gosto de ciclismo e acompanho todas as principais voltas ciclísticas do mundo, que é a volta da Itália, começa, depois vai para o Tour de France, depois vai para a Vuelta, que é na Espanha. Pode ver, Fernando. Também acompanha. Então, veja, geralmente são lá 20, 25 dias nas etapas, né? E largam, a gente diz que largam, começam, né? Em torno de 180 a 200 ciclistas, né? Mas os que se destacam 20%. São 20%. E o que ganha mesmo na montanha são 4, 5. Na contrarrelógio também 4, 5. E essa é a norma da vida, né? Então aí, né? Pareto realmente colocou algo para ser pensado, refletido, pesquisado. E aí, anos depois, um pesquisador alemão que desenvolveu as pesquisas para comprovar isso, deu o nome do princípio de Pareto em homenagem a ele, porque ele foi o primeiro que levantou a questão, né? Sim. E aí, quando você me procura e fala assim, eu preciso ter melhores resultados. E é comum as pessoas dizerem assim, eu não tenho tempo. E essa é uma mentira que as pessoas não contam para mim. Tempo é questão de preferência. Então, as pessoas que me falam isso, eu digo assim, olha, eu já menti assim como você, mas hoje eu não minto mais. As coisas que eu deixo de fazer é porque eu não priorizei fazer. Porque não se administra tempo, e sim administra-se o que fazer no tempo. Tem as questões de procrastinação, que não é o tema da nossa conversa aqui, valeria outra conversa de horas. O famoso empurrar com a barriga, né? Com a barriga. O fugir da responsabilidade, que não é o caso dele, como se for desde o começo. Então, é uma questão mais de administração do tempo, priorizando o que é mais importante. E aí eu me encantei, e essa é a palavra, eu não tenho outra palavra, não posso usar outro adjetivo, né, para dizer isso. Quando você chega no meu escritório, lá no escritório onde a gente fazia os encontros, no 20º andar ali do edifício Glaser, com algumas folhas de papel ao maço, anotado todos os seus compromissos de negócio, todos, e com indicativo das prioridades segundo os critérios que a gente estabeleceu. Alto impacto, A. Bom impacto, B. Médio impacto, C. Sim. Aquilo que não está dando resultado, D. Descarta. E o que é E, eliminar. E aí você, dentro daquilo, você foi olhando e falou, Cleudo, isso aqui eu vou delegar, do D, e isso aqui eu vou eliminar. É o E. Para quem não sabe, isso é uma técnica do processo de coaching, de administração do tempo. Você tem lá o ABCDE, né, e vai priorizando. Valeria um treinamento sobre isso, porque aí precisa estabelecer rotina, né, conversar sobre rotina, etc. Tal. E olha, por isso que eu falei que eu fiquei encantado com a sua disciplina, com a sua capacidade de identificar, né, entre tudo aquilo que realmente separar uma coisa da outra. E aí você aplicou a regra 80-20, 20-80 e as coisas mudaram. E eu tenho assim, o momento em que você compartilhou comigo que você saiu da sessão de coaching e ia para uma conversa, eu falei assim, Stefano, intencionalidade, foco. E aí você me ligou mais tarde, mandou uma mensagem, me ligou e tal, olha, as coisas funcionaram. Esse foi o momento. Num outro momento, você saiu do encontro de coaching com o compromisso de ter uma reunião com o secretário lá de Araucária. E aí, no dia seguinte,
9 horas da manhã, você falou, reunião está agendada. E quando foi mais à tarde, você, tive a reunião, fiz a tarefa de casa. Então, os méritos do trabalho do coaching são seus, né? Porque você realmente mas está se demonstrado não nas tem alguém que aplicações. dirige, Cleudo, alguém que mostra o caminho, né? Então as coisas não são bem assim. Veja, e eu apliquei recentemente essa questão de foco, né, na minha saúde, né? Eu passei aí por um momento de anemia, já estou melhor, mas não totalmente, porque a tal da medula óssea não está querendo produzir a hemoglobina que eu preciso, o que é suficiente. Mas estou conseguindo reagir bem com o tratamento, já fiz parei, mas acho que daqui a um tempinho também eu volto. Mas eu quero dizer o seguinte, então eu fiz cirurgia cardíaca, quem me atendeu, um cirurgião cardíaco, e depois o atendimento com um clínico, não é? E no tempo nós vamos olhando assim, precisa de dermatologista, né? Precisa da pessoa que olha, o hematologista ou a hematologista, né? Precisa da nutricionista. Eu só não precisei até agora de ginecologista. Mas esses todos... Mas eu concentrei tudo no geriatra, que não é ista, não é? Porque ele não é... Ele é generalista, é o clínico, não é? Sim. E ele consegue harmonizar, Fernando, as coisas que você... os medicamentos que usa, com o teu exercício físico. Olha, você não pode passar dos 87, eu estou aqui quase beirando os 90, né? Mas 87 quilos você tem que manter. E eu vi, então, que preciso me valer de especialistas, não é? Na área. Mas depois dos 60 anos, nós precisamos efetivamente de um geriatra ou de uma geriatra, que ele pega essa concentração e distribui de uma forma melhor. Aprendi lembrando também das coisas de coaching, que é foco e pessoas que podem me ajudar a dar o foco. Especialistas em determinadas áreas, né, que podem te ajudar a chegar aos seus objetivos, né? E o interessante, vocês estavam falando de resultados, não existe melhor propaganda do que o resultado, né? E você referenciando o Cleudo para as pessoas do seu círculo, nada melhor do que seus resultados para referenciar. E, aliás, foi uma coisa que você falou também numa outra conversa, que se você quiser identificar um bom coaching, olhe para os resultados do cliente dele, que essa é a melhor referência que você pode ter, né? Então, digamos assim, que uma excelente referência para o Cleudo como coaching, mas eu queria voltar a falar da referência que você foi também no ciclismo. Você falou bastante do ciclismo e eu acho interessante e que você também fazia uma certa propaganda no ciclismo. Pela Monarch, é isso? Você foi... Perfeito. O ciclismo, Fernando, foi um diferencial na minha vida, né? Eu de família relativamente abastada, não é? Especialmente da parte de mãe, né? O meu avô tinha empreendimentos na área, eram todos poloneses, né? Meus avós, do lado de mãe, do lado de pai, os quatro, todos... Aqui tem sangue só polonês. Até hoje não recebi transfusão, então é sangue polonês. Eu achei que era espanhol, mas não. Então espanhol? Não, uruguaio? Não é. O que terminar com SKI pode contar que... E aqui em Curitiba nós temos muitos, né? Então, minha família, da parte de mãe, o meu pai... aprendeu com o pai dele marcenaria. Meu avô já era na Polônia artesão de marcenaria, né? Que tem uma diferença entre marceneiro e carpinteiro. Marceneiro é que faz móveis. Hoje nem tanto. Carpinteiro é o que fazia casas, né? Construía casas. Ou hoje até o carpinteiro que mexe com janela, com porta dentro de uma casa. E ele tinha esse conhecimento, o vô João. E meu avô, que era
Stefan, não é? Stefan, daí o meu nome. Infelizmente, eu gostaria de ser Stefano, não é? Aportuguesaram o meu nome, mas eu carrego ele, tudo bem, ainda não mudei, quem sabe até nem vou mudar para Stefano, mas derivativo do meu avô. Então, esse avô muito empreendedor aqui, e meu pai resolveu empreender no norte do Paraná. Eu tinha 4 anos de idade, né? E fomos lá para o norte do Paraná abrir fronteira. Maringá era uma rua só poeirenta, né? Obrigado, viu? Minha esposa é de Maringá. Obrigado por ter Cidade Canção. Eu posso dizer para você, se eu não estivesse morando aqui, uma das cidades que me chama a atenção é Maringá, não é? Está num desenvolvimento fabuloso. Mas aquele tempo era poeira pura, né? Poeira pura. E o pai se estabeleceu em Jandaia. É aí que eu quero falar de uma questão que eu apliquei depois no ciclismo, resiliência. Meu pai foi bem, 2, 3 anos, 4 anos, montou uma fábrica de móveis enorme, num dia 1º de abril, e não era mentira, viu? Porque eu vi da minha casa, a 2 quadras, a fábrica de móveis em chamas, sabe? Nossa. Meu pai correu para lá e tal, mas não adiantou nada. Era tudo de madeira, 30 empregados ficaram sem emprego no dia seguinte, mas ele não parou. Aí não quis mais saber de fábrica de móveis em Jandaia, foi lá para um sertão chamado Jussara. Lá ele montou uma serraria. Derrubou madeira. Pô, me desculpa os conservacionistas, eu também sou, mas naquele tempo era assim, não é? Tinha que derrubar madeira, por isso que nós temos campos de soja, não é? Se fosse tudo árvore, não estava produzindo alimento, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, quando pense bem nessa questão conservacionismo e necessidade de sobrevivência do ser humano, são 2 coisas e eu fico com a sobrevivência. Então, meu pai montou serraria, acumulou toras, né? Porque sabia que daqui 3 anos os agricultores, os cafeicultores, nos sítios, lá chama sítio, né? Iam contratar N empregados, teria que construir casas e tal. Só que deu uma geada terrível, queimou todo o cafezal. Meu pai veio do norte... 1975. Não, 50, isso foi antes, 53, 50, foi uma geada. Daí veio aqui para Curitiba, né? Meu avô tinha fábrica de móveis aqui na Rua Carlos de Carvalho e ele deu uma melhorada, ampliou, botou mais empregados e tudo. Não demorou 3 anos, pegou fogo a fábrica de móveis aqui em Curitiba também. Até um papagaio de estimação que tinha, pobrezinho, morreu num incêndio lá. Mas meu pai continuou, claro que não aquele mesmo ímpeto, não é? Mas eu aprendi, não é? No esporte, voltamos então para o ciclismo, né? Para mim, e eu voltei do norte do Paraná, o pai foi para fazer a América, como iam os europeus lá para os Estados Unidos, ele foi fazer o norte do Paraná, e voltou pior, com dívida, com tudo mais, morando em casa alugada. E eu, perante os parentes, assim, era quase que meio afastado, porque todos abastados, casa na praia, carro, eu nem bicicleta tinha. Aí meu irmão falou, se eu passar no concurso de cabo no Exército, lá no Rio de Janeiro, na polícia do Exército, essa bicicleta vai ser tua. Porque eu nem bicicleta podia. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né, em farmácia. E com essa bicicleta que eu ganhei do meu irmão, eu comecei a ir lá da Vila Guaíra, que eu morava, até o Colégio Estadual do Paraná, passando pela farmácia Stelfer, que era aqui na Praça Tiradentes. Voltava às 11 horas da noite, mas andava muito. E fim de semana, bicicleta. Quando teve uma competição mais simples, eu entrei, mas ganhei um campeonato dos bairros, e a equipe Monarch ficou de olho em mim, já forneceu uma bicicleta melhor, porque tinha uma bicicleta muito mambembe lá, né? De terceira mão, nem de segunda mão, bicicleta nova, Peugeot. E com isso eu comecei
a ser respeitado, porque, claro, ganhando medalha, aparecendo na tribuna do Paraná, no bom sentido, né? Porque a tribuna no Paraná era o que dizia o seguinte: se você na segunda-feira apertar ela, sai sangue, né? Mas, com todo o respeito, a tribuna parece que existe até hoje, né? Ou não? Não sei. Mas, enfim, saí na tribuna do Paraná, no Diário do Paraná, na Gazeta do Povo. E no ciclismo, daí aprendi também apliquei a questão da resiliência. Você que é esportista, sim, você sabe, quer dizer, você perde uma competição por problema mecânico, o carro não foi bem, um outro te fechou, mas você sabe que dali 15 dias tem outra prova, e vamos de novo, e vamos de novo. É exatamente assim, é a resiliência do esporte. O esporte ensina muita coisa, né? Ensina. Para mim ensinou, por isso que diz, foi um momento de virada. Mas também as referências do seu pai, né? Aquela luta de se manter, de persistir, né? E pelo que eu estou vendo, uma família de empreendedores, né? Nasceu empreendedor, né? Realmente, nasceu. Então, hoje eu aplico essa questão na vida, no dia a dia, né? Eu venho de uma viuvez de dois anos agora. A Cleudo conhecia Luísa, né? Uma vida assim de 53 anos, e o Covid, infelizmente, atirou, colocou ela nos braços do pai. Eu assim entendo, né? Mas eu estou administrando, estou levando a vida, já estou assim com um novo relacionamento, uma namorada, e é difícil ficar sozinho, muito difícil ficar sozinho. E é preciso alguém com quem nós compartilhemos, porque os filhos, eles me querem bem, tanto um como o outro, muito bem, os netos, mas eles têm a vida deles, não é? E eu ainda tenho assim, rigidez, não é? Faço spinning. Hoje eu não pedalo tanto de bicicleta comum. Hoje eu tenho uma bicicleta assistida. É aquela que você tem um motorzinho, sim, porque eu sei dos meus limites. Sim. Então, numa subida forte, eu tenho que botar lá naquele terceira marcha, vamos dizer, e o motor me ajuda e eu chego lá em cima belo e formoso, entende? Caso contrário, porque eu não faço mais esporte por performance, eu faço por deleite, por saúde, não é? Agora, imagina, Fernando, voltar de uma pedalada, como a gente diz, não é? Enfrentar 60, 70 quilômetros, voltar cansado, aí bem no fim, subidas, e depois vento contra, e chuva ainda, não dá. Com a bicicleta assistida, veja bem, não é bicicleta elétrica. No Barigui, ali tem elétrica. Elétrica, você aperta um botãozinho e fica passeando, ela vai, fica passeando. Ela obriga você a pedalar. Se não pedalar, ela não... Por isso se chama assistida. Assistida obriga você a pedalar, elétrica não exatamente. Exato. Mas sabe o que me chama mais a atenção, que eu quero só ressaltar aqui, e você falou agora há pouco para as pessoas, os jovens há mais tempo, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Porque assim né? O que fica perceptível para mim é que você faz as suas escolhas positivamente. Você escolhe estar em atividade, você escolhe continuar a vida de relacionamento. Embora aconteça todas as questões que acontecem na vida de todo mundo, você se mantém positivo a partir da sua resiliência. Fernando, a nossa vida é feita de escolhas, boas ou más. Às vezes nós as fazemos, mas não intencionalmente, não é? Mas quando chega uma certa idade, tem aí alguns fiozinhos de cabelo branco, né? Quando chega a certa idade, você tem que agir como agia Salomão, Davi, e mesmo assim, Salomão no fim também andou escorregando um pouquinho, mas sem dúvida alguma a sabedoria, não é? É algo que nós devemos utilizar para tudo na vida, não é? Pelas escolhas que você faz, por aquilo que você empreende e saber que, bom, não deu certo, mas eu dei o melhor de mim. É um privilégio quando a gente, como profissional coach, na aplicação de programas de coaching, encontra profissionais com o seu desejo de alcançar os resultados desejados, vamos falar assim, né?
E aí o processo de coaching, ele funcionou bem para você e funciona, e você replica ele para as outras áreas da sua vida, está muito claro isso, né, nos seus resultados hoje, é quando você encontra um método para poder realizar aquilo que você sonha realizar. E o coaching é isso. O coaching é um processo com métodos para alcançar metas, para alcançar resultados com um tempo determinado, utilizando recursos que você tem ou então recursos que você vai desenvolver, né? Você não tem uma determinada habilidade, não tem uma determinada competência, mas dentro de um processo de coaching conduzido de maneira responsável pelo profissional coach, ele conduz o coaching, por isso que chama-se coaching. Eu diria o seguinte, que ele exterioriza as tuas potencialidades. Ele desperta em você. Isso. E ele apresenta um método. Que ele começa pelo foco, pela ação, pelo resultado e pela melhoria contínua. São 4 coisinhas. 4 coisinhas. Simples não é assim. Simples de executar, mas ele é fácil, ele é simples de entender. Só disciplina. Só disciplina. Foco, ação, tem que entrar em ação, né? Tem que medir os resultados e melhoria contínua. E aí você replica aquilo para as outras áreas da sua vida. Então, é isso. Então, por isso que eu disse que é um privilégio mesmo. Eu tive aí centenas de clientes que eu atendi, tenho muito... Acho que já passou dos grande, milhares, né? Já falei, o Fernando até lembrou agora há pouco aqui, que a melhor propaganda, a melhor forma de eu falar do meu trabalho são os clientes falando dos resultados deles, né? Sim. Então, é isso que realmente... E essa melhoria... Não só eu, qualquer coach que seja um coach realmente íntegro, né? Competente, ele deve... Agora você precisa estar aberto assim... o que tem de novo também, em questão de inovação. Sim, claro. Não pode se fechar, por isso que eu falei, aquele cidadão já com certa idade que se fecha em si, não tem vida social, não tem relacionamento com amigos, né? Fica difícil. Eu tenho o Clube Curitibano lá, com quem a gente sempre está pedalando junto, tem a sauna lá, que também é um jogar conversa fora, mas, ao mesmo tempo, fazer relacionamento, né? Tem um outro grupo que se reúne, e tem o meu grupo de igreja também, que eu faço parte da Primeira Igreja Batista, e em mim, essa questão espiritual é muito forte, e eu consegui, no ano passado, realizar algo mais intenso ainda, né? Eu fui para Israel. Fui para Israel. Fiquei 25 dias em Israel, 5 dias em Jordânia. Na Jordânia, na verdade, o que a gente tem lá, um dos monumentos que é a localidade que tem muitas cavernas, lá um desfiladeiro, Petra, não é? Vale a pena. Mas, olha, passando, né, todo o trajeto sempre de ônibus, vendo ali plantação de bananeira no deserto, vendo plantação de tâmara no deserto, vendo plantação as mais variadas, cobertas, não é, por aquele sombrite que protege do vento, e irrigação por gotícula que vai alimentando. Então, no deserto, os judeus conseguiram, né, plantar, e tem uma tecnologia que podia ser empregada muito bem no nosso país aqui. Falam muito do Nordeste, que lá não dá. Dá sim. O que precisa é determinação. Então, as viagens, eu falei de Israel, oportunidade que eu, inclusive, tive de me batizar no Rio Jordão, não é? Então, isso foi uma passagem marcante na minha vida. Mas as viagens, elas trazem, assim, oportunidade de conhecimento. Mas você precisa estar aberto. Não é só em viagem para tirar fotografia e tal. Né? Como é que aquele povo vive, como é a economia daquele país, como é que é a história e tal. Né? Senão você tem... É a questão. 80% fazem viagem de recreio, no oba-oba. E tem os 20% que vão mais reflexivos. Vão conhecer algo, tem a curiosidade, né? Que até Einstein falava que é mais importante que a inteligência, a curiosidade, né? Você querer conhecer as coisas. Querer.
É. Veja, nessa questão de querer, vou enveredando para um lado que se chama educação. Eu hoje me considero não um educador, porque eu não tenho essa formação, mas um educacionista. Sim. E como educacionista, dentro do Movimento Pro Paraná, o Movimento Pro Paraná é um movimento que foi fundado pelo Francisco da Cunha Pereira, que foi o fundador da Gazeta do... Fundador não, ele dirigiu, os fundadores foram outros, dirigiu a Gazeta do Povo, a RPC, muito tempo, Sim. e esse movimento Pro Paraná que cuida das coisas do Paraná, de infraestrutura, a ponte de Guaratuba a Caiobá, nós fizemos ali um trabalho junto com o Instituto de Engenharia muito importante. Agora vai ter uma estrada nova que vai ligar Morretes até Garuva, para que a ponte não fique sobrecarregada, especialmente de caminhões, né? E quem tem feito esses estudos em auxílio ao governo do Paraná, auxílio do governo de Santa Catarina, é o Movimento Pro Paraná, cuidando de infraestrutura. Mas eu fui convidado para fazer parte e hoje eu coordeno o Conselho Cívico, Cultural e de Educação. O Cívico e Cultural tem lá duas pessoas, inclusive o jornalista Rafael de Lala, que é um ícone nessa parte, cuida muito, sobretudo, da parte de civismo. E eu fiquei com educação. Mas educação, Fernando, só para os 7 primeiros tempos de vida do ser humano. E o ser humano tem os primeiros tempos de vida, a vida chamada intrauterina, que é, inclusive, resguardada por lei. Não é? Então, a mãe, o foco não é a criança que entra no primeiro ano do fundamental, não. É a criança que está sendo desenvolvida no ventre materno, orientando a mãe para que ela dê boa alimentação, para que ela seja bem alimentada, para que aquele ser que ela está gerando tenha, assim, um tecido neural. A formação de neurônios se dá nos 3, 4 primeiros anos de vida. E hoje nós estamos vendo, infelizmente, crianças no 4º, 5º ano que não são alfabetizadas. Não é porque não querem, é porque elas têm dificuldade. E na questão da empregabilidade, isso está muito, muito claro agora, sabe? Falta gente que tenha uma educação de base. Né? Universidade, agora está se vendo que precisa voltar aí. Então, nós estamos fazendo um trabalho, então isso, a mulher gestante e depois a criança no maternal e depois a criança no infantil até os 6 anos de idade. Junto com a Secretaria de Educação Municipal, Estadual, as secretarias, e vamos elaborar um manual de boas práticas para distribuir aos municípios e já focamos nos 80 municípios da chamada Rota do Progresso, que o governo estadual estabeleceu, que tem um IDH baixo, mas que tem uma possibilidade de desenvolvimento econômico muito grande. Então, eu estou nessa empreitada como missão. Parabéns, esse trabalho é fantástico. A gente conversou um pouco sobre isso em algum momento, bem pouco mesmo, não foi muita coisa, mas o suficiente para perceber que esse é algo que você está trabalhando como um legado, né, Stefano? Sim. E é muito nobre isso, né? É um envolvimento, um comprometimento de usar não só a sua inteligência, a sua competência, tudo, mas também os relacionamentos que você tem para poder apoiar esse projeto. Você falou em legado, se me permite, né? Então as pessoas pensam que legado, né, é a questão patrimonial. Também é. Sim. Também é e é importante, não é? Mas é apenas uma parte. O legado de educação, o legado de valores, porque escola não é para educar. As pessoas acham que escola é para dar educação para as crianças, para os jovens. Não. Quem tem que educar é o pai, a mãe, o avô, no âmbito do lar. Não é? E esse é o legado maior que você pode deixar para as próximas gerações. Senão a gente passa por essa vida aqui, né? Eu sou fundador do Grupo Escoteiro do Mar Amigo Velho, né? E eu sou escoteiro, uma vez escoteiro, sempre alerta e sempre escoteiro. E eu continuo assim olhando, porque tem que olhar para o jovem, para a criança,
E o legado ali patrimonial está ali, uma sede, hoje abriga 200 escoteiros ali pertinho do Parque Barigui. Não fiz sozinho, foi um grupo que fez, não é? Com muita dificuldade. É uma história muito bonita que não caberia contar. Mas foi um legado. Então, fundei, junto com outros companheiros, o Yacht Clube de Pontal do Sul. Sou cidadão honorário de Pontal do Sul, porque trabalhei pela emancipação de Pontal, de Paranaguá. Paranaguá não dava absolutamente nada. Então fizemos um movimento, né, no sentido da emancipação. E eu sou um dos primeiros cidadãos honorários, eu sou cidadão honorário lá de Pontal, do Pontal do Paraná, que chama. Porque Pontal do Sul é a praia, bem lá na frente. E o município é Pontal do Paraná. Mas é só ressaltar que a questão da educação, né, que é na família, e a escola também tem o seu papel de contribuir na educação, é que não se pode deixar a responsabilidade só para a escola, né? A família tem que participar, digamos com os 80-20, a família entra com 80, né? Usando o Pareto de novo. E eu acho que muita gente fala de querer contribuir com o mundo, né, com a melhora do mundo. E na minha opinião, eu acho que a melhor maneira de você contribuir para um mundo melhor é dando oportunidade para quem está chegando nele, cuidando das crianças, educando as crianças. A educação de base do início da vida é o que realmente vai ter o resultado de transformação lá na frente. Com certeza. Se você não dá isso, o mundo vai piorando. Isso se chama igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades. Que na saída todos tenham, não é? A mesma. Imagina você competir com um carro de baixa cilindrada com uma Maserati. Eu sei o que é isso. É impossível, né? Você não vai conseguir explorar todo o seu potencial, né? Então, acho que realmente esse trabalho é um dos trabalhos que mais contribui com a humanidade. Existe aí o desenvolvimento da tecnologia. Hoje nós temos foguetes que descem de volta para a Terra, né? E... Foguete voando de ré. Isso eu vi tudo, mas ainda acho que tem que ver muita coisa mais. A tecnologia está muito avançada, só que eu acho que a questão da humanidade, ela é a mais importante, porque não adianta nada você desenvolver a tecnologia que vai ser para poucos, né? Para alguns. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no coletivo, e não há maneira melhor de deixar o mundo melhor no coletivo do que você dando oportunidades iguais para quem está começando a vida. Exatamente. De ser um cidadão que tenha cognição, que tenha conhecimento. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão emburrecendo e elas não têm capacidade de contribuir com nada. E a vida delas também não vai ser uma vida explorada no seu máximo potencial, né? Então, parabéns por esse trabalho do Pró-Paraná, né, de pensar dessa forma, desde a vida intrauterina, as condições de alimentação da mãe, que vão interferir na formação do feto, e até os 6 anos de idade, que é a fase decisiva de formação de um ser humano, de criação de crenças, referências e tudo mais, e vocês fazendo esse trabalho. Mas dentro desse trabalho voluntário, eu ainda não parei, não é? Sim. Eu assumi agora há 3 meses a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária. A exemplo do que nós temos aqui em Curitiba, nós temos a Associação Comercial, da qual eu também fui diretor, conselheiro. Nós temos a Associação Comercial e temos a AECIC, que é a Associação das Empresas da Cidade Industrial. É os únicos lugares que no Brasil tem 2 associações, Curitiba e Araucária. E Araucária, nessa leva, que já tinha uma associação industrial, comercial e agropecuária, agora completou 50 anos, com o advento da industrialização, foi criada, então, já há 41 anos, a AECIAR. Eu era vice-presidente. E com a renúncia do presidente, ele é funcionário da CSN, ele foi transferido para a Volta Redonda. E eu falei, eu assumo, mas desde que tenha um executivo, porque só com trabalho voluntário você não resolve. E nós estamos realmente fazendo lá um trabalho diferenciado, normalmente porque a Araucária, não sei se vocês sabem, mas é um dos municípios que mais arrecada no Paraná. E ele ganha de Curitiba em termos, inclusive, de ICMS, porque lá tem a refinaria, porque lá tem a CSN, porque tem a Bernec, Risotolândia, Brafer, enfim, inúmeras empresas, e que tem
O orçamento da prefeitura é de 2 bilhões por ano. Então é um orçamento muito grande. Mas uma cidade que ainda está procurando o seu caminho. Então nós temos lá diferentes polos e agora nós vamos ter lá em usina de hidrogênio verde. Então veja, e a questão da transição energética. Tanto que uma das primeiras medidas que eu propus, e a diretoria, não faço nada sozinho, aceitou, foi que nós dessemos o exemplo nessa questão de transição energética. Então se vocês passarem lá, já tem placas fotovoltaicas instaladas no teto da sede da associação. Nós vamos ter energia a custo não é zero, porque tem alguns impostos aí, e nós vamos até vender um excedente dessa energia. Fizemos uma parceria com uma empresa de lá, chamada ON, olha aí o comercial, mas vale a pena, porque efetivamente essa transição energética nós temos que pensar. Veja os carros agora, né? Sim. Compra o carro elétrico. Eu diria o seguinte, se você quer viajar longe, compre um carro híbrido. Se você quer apenas aqui em Curitiba ou arredores, tenha um carro elétrico, porque ainda nós não temos condição de ter um carro elétrico que atenda à demanda de combustível, ou seja, de energia, pelo país todo. Eu acho que vai haver uma diversidade nesse caso de locomoção, né, de automóveis e tal, vai ser uma diversidade de fontes de energia. Você vai ter o elétrico, a combustão, o híbrido, o hidrogênio, tem o etanol. O etanol, tem o biodiesel, não é? Olha, aqui na Lapa, a empresa lá, Potencial, está dobrando a produção dela no sentido de produzir o biodiesel, não é? Então é algo novo, e eu me entusiasmo pelo novo. O novo às vezes assusta, né? Mas se a gente se prepara bem, de uma maneira diferente, né? E eu me preparo bem, todos os dias eu faço a minha reflexão, todos os dias eu lembro das palavras de Viktor Frankl, não é? Que necessariamente não era um religioso, era um médico que passou em campo de concentração e que ele disse o seguinte, que o que é viver? Viver é você atender aos chamados da vida, atender a essas perguntas que a vida faz a todo momento. Imagina, a vida fez para mim um chamamento de estar aqui fazendo essa entrevista, né, conversando com vocês. Foi um chamamento da vida. E aí somos chamados para várias coisas. O que importa é estar aberto e assumir com responsabilidade e saber fazer escolha. E eu escolhi bem hoje aqui. Viktor Frankl, ele era psicólogo, né? E que foi para campo de concentração e lá ele tinha um trabalho que ele estava fazendo e ele perdeu esse trabalho, esse manuscrito, mas ele escreveu o livro depois Em Busca de Sentido, que inclusive que me referenciou, e ele foi o pai da logoterapia. Né? Logoterapia. Uma das primeiras conversas que nós tivemos, eu e você, Stefano, foi sobre a teoria de Viktor Frankl, que gerou a logoterapia, e foi através da leitura do livro Em Busca de Sentido, né? Sim. Que é um livro, livro mundial, traduzido para tantos idiomas, etc. e tal. E ele, apesar de ter passado pelo campo de concentração, lá no campo de concentração ele sobreviveu a partir de uma visão que ele tinha, de que ele queria muito compartilhar as dores daquela experiência. E ele se apoiava em alguns pensamentos, e um dos pensamentos era assim, que eu seja digno desse tormento que eu estou passando, para que eu possa depois compartilhar essa experiência lá fora, para que isso não se repita. Então é buscar um sentido, inclusive na dor, né? Na dor. Que é o que realmente acaba nos fortalecendo. Quando as pessoas ficam reclamando muito por conta de uma determinada dor, etc. e tal, ele esquece de buscar uma solução. E ele encontrou, através disso, ele desenvolveu a teoria da logoterapia, que foi... E, bom, falando de livros, né? Eu tive o privilégio de receber uma indicação de um livro que você me fez, que você um dia conversando, falou assim, eu estou lendo um livro que chama O Projeto Desfazer. E eu, como gosto muito, eu digo sempre que eu aprendo muito com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu faço meu trabalho de coaching. Eu não só levo as pessoas, eu não só conduzo as pessoas àquilo que faz sentido para elas, que tem
como eu também acabo aprendendo muito. E aquele livro que você sugeriu, e que depois, quando eu fui comentar do livro com você falou assim, Cláudio, mas eu parei de ler porque achei muito confuso lá, né? Eu acho que o momento que eu estava passando não era adequado para um livro que ele exige reflexão. Isso, né? Mas eu retomei a leitura, Desfazer. Você, projeto né? desfazer. Você às vezes você tem que desconstruir para construir tudo de novo. Você quer ver o que você está fazendo? Eu acho que isso vai despertar sua curiosidade para você voltar a ler esse livro. O Kahneman, sendo um psicólogo, ganha um prêmio Nobel de Economia. Ótimo. De economia. Aí, quando eu li aquilo, o cara é prêmio Nobel. E o autor do livro é o mesmo que escreveu o livro O Homem que Venceu o Jogo, o Homem que Mudou o Jogo. O autor desse livro, O Projeto Desfazer. Porque ele ficou curioso, ele falou assim, como que um economista ganhou o prêmio Nobel? Como que um psicólogo ganhou o prêmio Nobel de Economia? E aí ele ficou curioso e foi investigar a vida do Kahneman e do Tversky. Amos Tversky, a pronúncia me falta agora aqui. E aí aquilo me despertou a curiosidade. E como que Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo? Porque ele desenvolveu, ele pesquisou e comprovou o seguinte: rápido e devagar, duas formas de pensar. A nossa forma, se nós estamos tendo um problema com as crianças que não alcançam a maturidade, é porque nós estamos pensando muito rápido, algo que nós precisamos pensar mais devagar. Mais profundidade. Reflexão. Né? Pensar com mais profundidade. Reflexão. Então, as respostas que nós estamos dando para os problemas que nós estamos enfrentando estão erradas. Então, nós precisamos repensar. Por isso, o projeto Desfazer. E aquilo, Stefano, foi um presente que você me deu, porque você foi o tipo do desafio. Porque quando eu cheguei naquela parte difícil do livro, eu falei, não, mas eu tenho que assistir aqui. Eu vou aqui. E aí eu fui até o final, eu li, é uma leitura que eu recomendo mesmo. E depois eu comprei, obviamente, o Rápido. Qual um outro livro que nós também nos identificamos? Pequeno livro. Bom, essa nós precisamos contar, né, Stefano? Claro, conta, claro. O Stefano vinha para uma sessão de coaching e eu, sabendo que ele tinha assim, uma busca pela espiritualidade bacana, como eu, né? Eu preparei algo que eu queria apresentar para ele. Nós não tínhamos combinado nada. Eu comprei um livrinho e falei, isso eu vou dar de presente para ele, quando ele vier na sessão de tal dia aqui. E aí eu estou lá, né, fiz todo o meu planejamento para continuar com as tarefas daquele dia que ele ia chegar. E aí ele chega e fala assim, trouxe algo novo. Não acredito. A oração de Jabes. Aí eu falei assim, você está brincando? Está aqui um livro de presente para você. Era um livrinho pequeno de um pastor americano escrevendo um livro pequenininho falando sobre a oração de Jabes. E a oração de Jabes é algo que, assim, Jabes foi um personagem assim, tem um texto. O nome dele é porque ele nasceu em dores. A gente acabou de falar em dor. Exato. Então a mãe os pais deram o nome de Jabes porque ele nasceu em dores. Sim. E a oração é assim, que me alargues as fronteiras e que não sobrevenha sobre mim nenhum mal. É um livro perdido, sabe? É uma oração perdida lá no Antigo Testamento, lá em Crônicas, e que tem uma força muito, muito grande. Que é para a gente falar assim, bom, estou num momento de dor, espera um pouquinho, mas o que isso representa? O que isso me demanda, o que isso exige de mim, né? Então, para algumas pessoas, uma dor é uma dor e aquilo se torna um drama para a vida dele. E para outros, aquela dor é um chamado à ação, né? Ação. É uma decisão que a pessoa tem que tomar diante daquelas circunstâncias. E foi mágico mesmo, porque, imagina... Mas deixa eu ver se eu entendi. Ele trouxe um livro para você e você tinha um para ele? Não, ele trouxe a oração de Jabes numa anotação. Numa anotação. E eu tinha comprado, e ele tinha comprado o livro porque eu... Do mesmo assunto? Mas não indicado por mim, não. Ele comprou porque alguém indicou para ele. Eu fui a algum evento que isso surgiu lá, oração de Jabes, eu olhei e falei, pô, isso aqui eu acho que você não vai gostar. Porque tem muito a ver com o traço
de pessoa que ele é. Vocês estavam em perfeita O sintonia, perfil- né? Pelo, E aquilo foi encantador, porque eu falei, caramba, é a segunda vez que eu falo encantador aqui hoje. Mas veja, encantador sobretudo e muito proveitoso, né? Eu respeito todas as pessoas, todas as religiões, não é? Entendo que cada um tem sua maneira de pensar, mas para mim o livro fundamental se chama Bíblia, não é? A Bíblia, sem dúvida alguma, é um tratado que atende a todas. Eu digo que é o manual do fabricante, não é? E às vezes não é preciso ler para que seja uma pessoa dessa ou daquela religião. Não, mas ali tem ensinamentos sábios, sabe? E a grande verdade, eu como cristão, é que ele retrata a vida de um homem, de um Deus que se fez homens. E que a grande novidade em tudo isso, que às vezes a pessoa fala, Natal, Natal, não. A grande novidade é que esse homem morreu, ressuscitou. E eu tive lá em Israel, viu, não a tumba que ele foi sepultado, mas semelhante, entende? Conheci bem a história. Então hoje eu estou muito mais consciente, tranquilo, porque me entrego, né? Hoje mesmo para vir aqui fiz minhas orações para que Deus, através do Espírito Santo, me orientasse o que devo falar, para não vir aqui falar abobrinha, não é? Porque mas de forma foi bem orientado. fui bem orientado. Amém. E o que você poderia deixar de mensagem? Até o seu compromisso com a verdade, o seu compromisso do que é bom para as pessoas, está de novo presente aqui mais uma vez. Não, então, eu, primeiro de tudo, quero agradecer a vocês essa oportunidade. Não é? Agradecemos. E eu tenho consciência de que o que está aqui sendo gravado não é ondas mais, não é? Porque antes eram as ondas do rádio, né? Mas o poder da internet, o poder das redes sociais vai levar muito, muito adiante. Alguns aceitando, alguns criticando, alguns achando interessante, alguns até pondo em prática. E o que eu digo é isso, põe em prática aquilo que você pensa, que você está assim ardendo no teu coração, busque alguma coisa, não é? Que você possa fazer, que você seja um diferencial e dentro disso que o Fernando falou, dentro da nossa humanidade, porque nós só temos valor se nós pudermos ser úteis aos nossos semelhantes. Então, que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe para que a gente siga nessa caminhada. Muito obrigado. Eu até ia falar que a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu acho que com isso a gente conclui bem, né? Nós é que agradecemos também essa contribuição magnífica para conosco e para quem nos assiste. É um privilégio para mim estar aqui e receber também essa iluminação. E eu quero deixar você falar agora também suas considerações finais antes da gente encerrar, Cleudo, por favor. Então, a gente quando planeja esses encontros, essas conversas, como nós tivemos, existe uma responsabilidade que fala assim, o que eu posso fazer, o que eu posso apresentar, o que eu gostaria que as pessoas recebessem como mensagem do nosso trabalho, né? do seu trabalho, da sua missão. E eu fico muito feliz, porque eu acho que, do meu ponto de vista, a minha percepção é que a gente, dentro daquilo que a gente colocou como missão do nosso trabalho do Instituto Lopes Brasil, conduzir as pessoas e as empresas na direção dos seus propósitos. E o propósito é alguma coisa que você busca. Ele não é como um objetivo só que você realiza, né? Ele é um sentido de vida. Muito obrigado, Stefano, por você realmente nos brindar com assim, todas essas histórias, todas essas experiências e com a sua energia e com a sua lucidez em relação a tudo que a gente fez junto aí nesses anos e que estamos fazendo e que vamos continuar fazendo. Né? Com certeza. Muito bem, muito obrigado aos dois. Eu quero ressaltar que o propósito da Lopes Brasil, como o Cleudo falou, é conduzir pessoas e empresas em direção ao seu propósito, e que para mim hoje fica como mensagem aqui muito clara, é que empreendedorismo é algo que a gente tem como filosofia de vida, que você pode aplicar em qualquer negócio, desde que você vá atrás daquilo, busque aquilo,
diria até que o empreendedorismo é um espírito, uma maneira de pensar, né? Que a gente aplica em qualquer área. E que isso, quando você usa uma metodologia por alguém que tem um propósito também de contribuir, isso se potencializa, né? Você consegue caminhar ainda mais rápido e com mais eficiência em direção à sua missão e a sua veia empreendedora, digamos assim. E com isso a gente se despede de vocês desse programa de hoje. Se você gostou desse conteúdo, fique à vontade para compartilhar com quem você acha que vai gostar também. Se quiser, deixe também aqui o seu like. Lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras trazendo um programa novo, com conteúdo de qualidade, para que isso sirva na sua vida. É um prazer tê-lo aqui conosco. Até o próximo programa.